Hoje eu li a Bíblia Sagrada para nossa meditação, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, sem gritaria e sem reteté. Eu quero fazer um convite a todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes para fazerem uma visita em qualquer uma das igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui em Manaus, a sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para a nossa meditação com o Senhor. Vamos ler apenas um pequeno versículo da palavra de Deus. São João, capítulo 3, versículo 36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, este pequeno versículo da palavra de Deus que nós acabamos de ler é o suficiente para Deus falar com os moradores da terra. Aleluia! Irmãos queridos, vocês que estão ouvindo o anúncio da palavra de Deus, se você não aceitar Jesus como teu Salvador da tua alma, você vai sofrer a ira de Deus, que vai ser derramada na grande tribulação, porque você foi rebelde e não se arrependeu, e não se converteu, e não aceitou o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da tua alma. Veja a palavra de Jesus, São João 3, 36. São João 3, 36. A Bíblia diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Então, amados e queridos, irmãos presentes e irmãos ouvintes, você está sendo evangelizado. Você está ouvindo o anúncio da palavra. Então, se você não crê em Jesus Cristo, se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo, você vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus vai permanecer na tua vida. Então você não pode negar Jesus. Você não pode rejeitar Jesus. Porque se você rejeitar Jesus, porque se você negar Jesus, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer a ira de Deus, que vai ser derramado na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Então, amados irmãos,
creia na palavra do Senhor, não endureça o teu coração e aceite a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Ezequiel, disse o Senhor, Ezequiel 2, versículo 5, eles que ouçam, que deixem de ouvir, pois são casas rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus está falando por meio da sua palavra, mediante o Espírito Santo e a minha fraca pessoa, para transmitir a mensagem da palavra do Senhor para os moradores da terra. Ezequiel 2, versículo 7. Deus está dizendo, mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Irmãos queridos, Deus olha para este mundo, Deus olha para o povo e vê a rebeldia do povo, a rebelião do povo. Deus olhava para o povo de Israel, o povo era rebelde, o povo estava de coração duro, coração de pedra, o povo estava corrompido, contaminado com o mundo e com o pecado. Irmãos queridos, e não é diferente. Tudo o que aconteceu, tudo o que passou com o povo de Israel está ocorrendo, está acontecendo com os moradores da terra, com os moradores do mundo atual. E Deus está me usando aqui agora, aleluia, para pregar a palavra, para pregar a palavra de Deus, aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, neste momento, aleluia, veja, meus irmãos, neste momento, como Deus está falando. Ezequiel 2, versículo 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouçam, que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então é Deus que está falando com os moradores da terra, com os moradores do mundo, porque Deus ele ama, porque Deus ele quer salvar os moradores da terra, toda alma vivente. Então Deus vai estar falando agora, usando a minha fraca pessoa, com esta mensagem que tem o tema a ira de Deus, que vai ser derramado na terra, na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Quando Deus arrebatar a sua igreja, Ele vai derramar a ira dele na terra, aleluia. Aí não vai ter mais a oportunidade para o homem, aí não vai ter mais a oportunidade para a mulher. Portanto, o tempo é agora, o momento é agora. É agora que você tem que crer, é agora que você tem que se arrepender, é agora que você tem que se converter, é agora que você tem que aceitar o plano de Deus, a obra de Deus na tua vida, aceitando Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da tua alma, como Salvador da tua vida. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, disse o Senhor Jesus Cristo, Mateus 24 e versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo
em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Meus queridos, irmãos amados, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, a todas as nações. Então ninguém será inocente. Deus não vai ter ninguém como inocente. Você não será inocente, querido e amado irmão, querida e amada irmã. Você não será inocente. Deus não terá ninguém como inocente. Todos foram avisados, todos ouviram a mensagem, ouviram a pregação da palavra do Senhor. A Bíblia diz, Mateus 24, 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Este fim não é o fim do mundo, não é o fim do mundo não, não é o fim do mundo não, é o fim do anúncio do evangelho. Não vai mais pregar o evangelho. A igreja vai ser arrebatada. Agora o Senhor vai derramar a ira dele na terra para castigar os moradores da terra que ficaram para a grande tribulação, que não se arrependeram, que não se converteram, que não aceitaram o plano de Deus na sua vida. Agora vão ser castigados pela ira de Deus que vai ser derramado na terra. Deus vai derramar a ira dele na terra, na grande tribulação. Este é o tema da mensagem. A ira de Deus que vai ser derramado na terra, na grande tribulação, para castigar os moradores da terra que rejeitaram Jesus, que negaram Jesus, que não aceitaram o Filho de Deus. Meus queridos, irmãos amados, a responsabilidade é grande, a responsabilidade é sua. Você tem uma vida, você tem uma alma, queira ou não queira, você vai ter que prestar conta, você vai ter que comparecer perante a presença do Senhor para prestar conta. Então, amados e queridos irmãos, vamos lá, Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Veja, meus amados e queridos irmãos, veja, aleluia, o que aconteceu. A Bíblia diz que houve, aleluia, um silêncio no céu. Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Presta atenção, meus queridos e meus amados. A Bíblia diz que quando foi aberto o sétimo selo de Apocalipse, houve-se um silêncio no céu por 30 minutos. Houve um silêncio no céu. Presta atenção, o silêncio de Deus. Houve um silêncio no céu. Todos os corais que louvavam parou. Tudo em silêncio por 30 minutos. Todos os corais tiveram que parar. Houve um grande silêncio, 30 minutos. Esse período do silêncio, o Senhor estava dando as ordens e entregando as trombetas da ira de Deus para os 7 anjos tocar na grande tribulação.
tribulação. Preste atenção, irmãos queridos e irmãos amados. Apocalipse 8, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Presta atenção que os anjos receberam as trombetas de Deus, se prepararam, Deus preparou os anjos, Deus ordenou os anjos estavam todos já prontos, preparados, ordenados pelo Senhor para tocar as trombetas da ira de Deus na grande tribulação. A primeira trombeta, o anjo toca a primeira trombeta da ira de Deus. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Meu Deus do céu, sabe o que é isto? É a ira de Deus sendo derramado na terra. São coisas assustadoras. E a ira de Deus para castigar os moradores da terra que não quiseram aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então Deus vai derramar a ira dele na terra, na grande tribulação. A igreja já foi arrebatada, Deus já arrebatou a sua igreja, Deus já levou o seu povo, agora ele vai derramar a ira dele na terra para castigar os homens, para castigar as mulheres, para castigar os moradores da terra que não se arrependeram, que não se converteram, que não aceitaram o plano de Deus, a obra de Deus na sua vida. Aleluia! A segunda trombeta da ira de Deus, Apocalipse 8, versículo 8, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Apocalipse 8, versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. Meu Deus, são coisas assustadoras. Isto é a ira de Deus que está sendo derramada por causa, aleluia, dos homens que não aceitaram Jesus, que não se converteram, que não se arrependeram. É a ira de Deus sendo derramada para castigar os moradores da terra por causa do pecado. São coisas assustadoras, mas tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir. O Apocalipse tem que se cumprir. Então, irmãos queridos, irmãos amados, Deus vai derramar a ira dele na terra, na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor arrebatar a igreja, aí ele vai derramar a ira dele na terra para castigar o homem, para castigar a mulher, para castigar os moradores da terra que não se arrependeram, que não se converteram, que não se humilharam, que não aceitaram o plano de Deus, a obra de Deus, o Filho de Deus como Salvador de suas almas.
a terceira trombeta da ira de Deus. Apocalipse 8, versículo 10. O terceiro anjo, aleluia, tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 8, versículo 11. O nome da estrela era Abisinto. A terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Sabe o que é isto? É a ira de Deus. As águas vão ficar amargas. Isto é a ira de Deus que está sendo derramada na terra, na grande tribulação, para punir os moradores da terra que negaram o Filho de Deus. Muitos homens vão morrer porque as águas vão estar amargas. É coisas terríveis, são coisas assustadoras. Os homens vão morrer. Por quê? Porque as águas vão estar amargas. Tudo é um período. Cada uma trombeta é um período. Em cada uma trombeta vai haver destruições na terra. É a ira de Deus sendo derramado na terra para castigar o homem. Por quê? Porque negaram Jesus, porque rejeitaram Jesus, porque negaram o plano de Deus em suas vidas. Portanto, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, você não pode negar Jesus Cristo como teu Salvador. Você não pode negar o plano de Deus, a obra de Deus na tua vida, senão você vai sofrer, senão você vai padecer a ira de Deus que vai ser derramada na grande tribulação. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A quarta trombeta da ira de Deus sendo derramado na terra para castigar os moradores da terra que negaram o Filho de Deus. Apocalipse capítulo 8 e versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu, a terça parte do dia não brilhou, semelhantemente à da noite. Apocalipse 8, versículo 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia, como, aleluia, meus queridos irmãos amados, habita sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas, dos três anjos que ainda vão tocar. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia, como, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que ainda vão tocar. Meus queridos irmãos amados, são coisas assustadoras. É a ira de Deus sendo derramado na terra. Ai dos que habitam na terra. Por quê? Os salvos já estão na glória. A igreja do Senhor já foi arrebatada. Três ai dos que habitam na terra. Ai do homem que ficou para a grande tribulação. Ai da mulher
que ficou para grande tribulação. Ai, ai, ai dos que habitam na terra. Irmãos queridos, irmãos amados, os 3 ais de Apocalipse são coisa assustadora, e é a ira de Deus por causa do pecado. Já se passou o primeiro ai, a Primeira Guerra Mundial, morreram mais de 10 milhões de pessoas. Já se passou o segundo ai, a Segunda Guerra Mundial, morreu mais de 40 milhões de pessoas. O terceiro ai cedo virá, a Terceira Guerra Mundial, que vai, aleluia, morrer milhões e milhões e milhões de pessoas. Quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, vai morrer milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Apocalipse 9, versículo 12. Passado é já um ai. Depois disso vem ainda 2 ais. Se passou a Primeira Guerra Mundial, ai, dor, desespero, mortes, houve dor, ai, gemido, desespero, derramamento de sangue, morte. Morreram mais de 10 milhões de vidas, mais de 10 milhões de pessoas. Apocalipse 11, 14. É passado o segundo ai, o terceiro ai cedo virá. Se passou a Segunda Guerra Mundial, ai, dor, desespero, aflição, morte, derramamento de sangue, morreram mais de 40 milhões de vidas na Segunda Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, o terceiro ai, a qualquer momento pode acontecer. Isto vai morrer milhões e milhões de vidas. São coisas assustadoras, mas tem que acontecer. Não existe oração que possa impedir este acontecimento. Tem que acontecer, tem que se cumprir. A Bíblia tem que acontecer, a Bíblia tem que se cumprir. O que está na Bíblia vai acontecer. Aconteceu a Primeira e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Aí, grave, aí está vindo a Terceira Guerra Mundial. Ai, ai, ai do homem, ai da mulher que negou Jesus, que rejeitou Jesus, que se envergonhou de Jesus, porque o homem não pode morrer sem Jesus, a mulher não pode morrer sem Jesus, o homem tem que aceitar Jesus, a mulher tem que aceitar Jesus, porque se o homem negar Jesus, ele está perdido. Se a mulher negar Jesus, ela está perdida. Vamos para a quinta, glória a Deus, a quinta trombeta da ira de Deus. Apocalipse 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, versículo 2. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Apocalipse 9, versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Apocalipse 9, versículo 4, foi-lhes dito que não causasse dano a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm as suas testas o selo de Deus. Apocalipse 9, versículo 5, foi-lhe permitido, aleluia, não que os matassem, mas que por
5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Apocalipse 9, versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá dele. Irmãos queridos, irmãos amados, são coisa assustadora. Os homens vão ser feridos, picados pelos gafanhotos, e o veneno desses gafanhotos era semelhante ao veneno de um escorpião quando fere o homem. 5 meses de tormento. O desespero é tão grande que o homem vai pedir para morrer e a morte vai fugir dele. O desespero vai ser terrível. O homem vai gritar, o homem vai gemer, o homem vai chorar, o homem vai ficar desesperado, corre para um lado, corre para o outro, gritando: quero morrer, quero morrer. Ele vai correr atrás da morte e a morte vai fugir dele. Ele vai sofrer. É a ira de Deus para castigar os moradores da terra, porque negaram o Filho de Deus. O desespero vai ser tão grande que os homens vão pedir para morrer, vão correr atrás da morte, mas a morte vai fugir deles. Meu amado irmão, você que está sendo agora evangelizado, você que agora está ouvindo o anúncio da palavra do Senhor, se tu não te arrepender, se tu não te converter, se tu não te humilhar, se tu não aceitar o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Salvador da tua vida, da tua alma, tu vais sofrer esse juízo que vai ser derramado na grande tribulação. Os gafanhotos vai picar os homens e eles vão sentir dor, porque do gafanhoto sairá um veneno, semelhantemente o veneno dos escorpião. O escorpião, quando fere o homem grita, chora, geme, é uma dor terrível. Assim vai ser na grande tribulação. Deus vai derramar a ira dele na terra para castigar os moradores da terra que se envergonharam, que rejeitaram, que negaram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como Salvador das suas almas. Meu amado